Olá, estamos aqui com o podcast Solar Espírita, trazendo a vocês de novo o Espiritismo, juntamente com a Juliana, com o Anderson, o Rafael. E nós queremos falar hoje sobre fluidoterapia. Nós falamos sobre passe, em outro momento, e agora gostaríamos de falar então sobre fluidoterapia, que também acontece dentro das casas espíritas, que não deixa de ser tão comum quanto o passe, e que é tão importante e que leva quanto alívio às pessoas que buscam, dentro da casa espírita, a fluidoterapia. Então, Rafael, quer comentar alguma coisinha para nós? Na verdade, até te corrigir um pouco. Desculpe, então me corrija, por favor. Não, eu não sei se vocês concordam comigo, mas a fluidoterapia não é uma atividade em todos os centros espíritas. Não é tão comum. Na verdade, certo. É verdade. Ela realmente ocorre, mas no meu entendimento, a maioria dos centros não tem a fluidoterapia. O passe, sim. Mas eu estou falando por nós lá, né? Porque lá no Solar nós temos essa atividade, mas não sei, então a gente não tem também uma pesquisa em percentual para saber, mas eu creio que é isso. Na verdade, nós lá no Solar temos um grupo de espíritos liderados por um espírito cujo nome é Koshoto, de origem oriental, esse espírito, Koshoto, em que eles trabalham a questão de pessoas que têm problemas na questão física, do corpo físico propriamente dito, Então, pessoas que têm qualquer tipo de problema e que nos narram, chegam até a casa espírita narrando, eu estou com um problema, nós passamos a espiritualidade e muitas vezes eles passam para esse grupo que tem uma lista de pessoas, uma listagem de pessoas que eventualmente serão chamadas todas as segundas-feiras, para o quê? Para serem tratadas na fluidoterapia. Não há, obviamente, promessa de cura, obviamente. Sim. Você vai sair daqui curado. Não. Ela é o quê? Ela é esses espíritos vão atuar no perispírito, no chamado perispírito. Para quem não sabe, é o corpo espiritual, porque entre o corpo físico e o espírito nós temos um corpo semimaterial chamado perispírito. Então, esses espíritos da fluidoterapia vão agir nesse corpo para que esse corpo haja no corpo físico, para que melhore o tratamento médico que ele está fazendo, a convalescência de doenças, para que isso possa auxiliar aquela pessoa que vai lá de alguma forma, dentro da fé dela, dentro do mérito, que cada um tem o seu mérito de receber auxílio ou não, Então a fluidoterapia é isso, é o auxílio direto a pessoas com problemas físicos através de um grupo de espíritos. Sim, de médicos espíritos. É como se fosse um passe, a pessoa fica deitada, para você que não conhece bem o espiritismo, não está familiarizado, a pessoa fica deitada e os médiums, 4 ou 5, um sai, outro entra, vão ali, induzidos pelo espírito, fazer as atividades que o espírito exige sem encostar a mão na pessoa. Sim. Não há aquela o toque físico. Acho que tem algumas coisas que é bem importante falar sobre isso, Primeiro, não há nenhum tipo de toque físico e, obviamente, nenhum tipo de instrumentação cirúrgica. Não há corte, não há costura, não existe nada disso, E outra coisa importante é que não é um tratamento que substitua o tratamento médico. Porque tem pessoas que dizem, então é só fazer isso aí que eu vou estar curada. De maneira nenhuma. Como o Rafael falou, não existe nenhuma promessa de cura, Porque tem uma relação direta com o mérito e também porque não se opera milagres no espiritismo e em religião nenhuma, na verdade, mas também e também não dispensa a continuidade de qualquer tratamento médico que a pessoa esteja fazendo, para que a gente não seja mal interpretado nessa questão, Então, a fluidoterapia ela é um complemento, digamos assim, mas ela não é um substituto. O espiritismo defende muito a medicina, a ciência, e o tratamento médico continuado em qualquer tipo de doença. Sim. O que eu ia falar, desculpe, muito pelo contrário. Os espíritos dizem que a pessoa não pode abandonar o tratamento médico. É o que eu ia falar, Jamais abandonar o tratamento médico em detrimento do tratamento espiritual. Mas na dúvida, fica com os dois. Continua o tratamento médico, que é extremamente importante, jamais a pessoa deve largar mão disso, Nunca caiam nessa falsa promessa de curas milagrosas, porque a questão também do tratamento de fluidoterapia depende muito também da fé das pessoas. E o Rafael falou ali que é somente para tratamentos de questões físicas, mas a questão emocional também, a questão mental também é tratada. Muitas vezes pessoas com depressão, que estão numa condição muito ruim, hoje se fala tanto, e realmente as doenças da alma, depressão, ansiedade, então muitas vezes há uma harmonização disso através do tratamento de fluidoterapia, que nada mais é do que um passe mais intensivo.
Porque o passe é um médium que vai atuar sobre um paciente, sobre um receptor. Num tempo mais curto, né? Tempo mais curto. E na fluidoterapia, então, como foi falado, a pessoa ali, o paciente, deita na maca. Então, vários médiums vão até o paciente sem encostar. Então, há um revezamento desses médiums. Então, pode ter lá 4, 5, 6 médiums, dependendo do caso. E há essa troca junto com a espiritualidade para poder atender de modo mais preciso determinadas doenças ou mazelas que as pessoas estejam passando. No nosso caso do solar, eu nem sei dizer quantos anos faz que nós fazemos fluidoterapia lá, que temos esse atendimento, mas, sei lá, são mais de 15, de certeza, né? Eu acredito quase 20 anos. Também não sei quanto tempo. Acredito que esteja se aproximando dos 20 anos. E aí é importante dizer, né, que o tratamento também envolve médiums, espíritos, assim como no passe, né, e que também os médiums precisam de treinamento, precisam de educação continuada, entender o que estão fazendo, né? Sim. E que também, como qualquer outro tipo de mediunidade, não há nenhum tipo de troca ou de cobrança, né? Então, não há obrigatoriedade da pessoa ser espírita, de frequentar 10 dias a casa, não existe isso, né? Se a pessoa for lá com fé, fazer o seu pedido e for chamada, ela será atendida sem nenhum tipo de troca ou de cobrança. Isso mesmo. Isso acho que é bem, bem importante a gente falar. A duração da sessão é o quê? Uns 45 minutos, mais ou menos, né? Nossa. E ela pode acontecer em mais de uma vez ou de uma vez só, né? Então, algumas pessoas são chamadas para o retorno, digamos assim, né? E é isso, não somos nós quem fazemos as escolhas também, né, de quem vai ser atendido. É como o Rafa falou, né? Existe uma lista e essa lista vai sendo chamada, no caso do solar, conforme é indicado pelos irmãos, pelos espíritos que atendem esse trabalho. Sabemos nós também que todas as pessoas que estão naquela lista já estão sendo atendidas à distância. Mas quero dizer, o atendimento presencial lá, com o médium, né, acontece conforme essa chamada, digamos assim, por parte dos espíritos. Esse atendimento, Juliana, mais presencial, onde tem ali a aplicação do fluido diretamente no perispírito. E eu gostaria de complementar, Rafael, o que você falou, né? E que justamente esse tratamento ele se dá pelo perispírito. E apenas para complementar o que você falou, o nosso perispírito ele tem uma proximidade muito grande com o nosso corpo físico e nosso espírito. Ele é muito íntimo. Ele é extremamente íntimo do nosso corpo, né? Então, o que acontece? Por que os espíritos agem nele? Né? Porque muitas das moléstias, né, podem iniciar-se no perispírito ou podem partir do corpo para o perispírito. Então, é ali o cerne da questão. E como ele tem essa intimidade tão grande com o corpo, sim, as pessoas podem, quando tem a fé, né, quando tem o mérito, sim, receber a cura, né, do seu perispírito e isso expandir para o seu corpo físico e o seu espírito. Então, esse trabalho realmente ele é muito intenso ali quando é aplicado o fluido, né, quando é presencial o atendimento, ele é muito intenso. Os médicos espirituais dedicam-se muito, os médiums também, né, exigem muito esforço espiritual, vamos dizer assim, magnético do médium, né, e da equipe, de todos aqueles que estão ali, né? Então é um trabalho muito bacana, vamos dizer assim, e que ajuda tantas pessoas, né? E temos relatos de muitas pessoas que se curaram, né? Realmente se curaram, conseguiram. É interessante ela falar, porque nós temos que pensar que muitas pessoas que estão assistindo aqui o nosso podcast não têm a menor noção do vocabulário espírita ou não são espíritas. Sim. Nós vamos fazer um programa só sobre perispírito. Isso. É bem importante explicar esse mecanismo, né? Quando você falou perispírito, a pessoa não tem ideia muitas vezes do que você está falando, né? Uhum. Ele é o corpo espiritual. Platão chamava de o carro sutil da alma. Em cada época da humanidade sempre foi falado sobre esse corpo do espírito, mas nós vamos falar num programa só sobre isso. Só sobre isso, né? Você falou em relato, né, em feedback, agora eu estou com essa palavra na cabeça. Eu gostaria de contar um relato lá do solar, dentre os, sei lá, centenas ou milhares de casos que nós já atendemos, né? Inclusive de uma prima minha, sou autorizado a falar, não vou falar o nome, mas enfim, ela mora em Florianópolis, né? E Florianópolis, eu falo, às vezes eu como as palavras, então tem que tomar cuidado. E ela é cirurgiã dentista. E ela passou a apresentar um problema na mão em que ela fazia cirurgias, no braço, mais propriamente dito. E ela buscou toda a ajuda médica, científica primeiro, obviamente, até em São Paulo, fez de tudo e não conseguiu resolver satisfatoriamente, atenuar, mas não resolver, a tal ponto de que ela estava tendo um prejuízo
na execução das cirurgias e que aquilo eventualmente ia obrigar ela a parar até. Dentro da fé que ela tinha, ela conversou com a gente, nos procurou, foi atendida lá pelo Dr. Cochoto, ela veio de Florianópolis, acho que foram várias sessões, né? Ela não Sim, foram foi várias. Há muito tempo atrás, né? Foi umas décadas. E se curou aquela questão, né? Relato dela, aí não são palavras nossas, são palavras dela. Aquela questão, ela simplesmente, hoje ela está bem, fazendo as cirurgias como cirurgiã dentista dela, e aquilo são águas passadas na vida dela. Então, claro, a gente sempre fala, depende do mérito de cada um, depende da fé, de uma série de situações. Não se promete a cura, mas eventualmente, né, ela acontece. Pode ocorrer a convalescência, o ganho qualitativo da pessoa ser tão grande que efetivamente ela tem uma mudança na qualidade de vida dela tremenda, né? Sim. E isso pode ser equivalente a uma cura, né? Exatamente. Tipo, se a pessoa entra lá com uma depressão profunda e sai de lá, não numa sessão, mas assim... Num tratamento, né? Num tratamento, e se ajudando também, né? Ajuda-te a ti mesmo, né? Talvez a depressão não tenha cura nunca, mas se ela curou 80% da depressão, é uma grande coisa, né? Eu acho que é bem importante falar isso, assim, que a pessoa também tem que fazer a parte dela, como a gente já falou aqui, é a medicina terrena. Então, vamos pegar esse exemplo que a gente acabou de trazer do caso da dentista que curou esse problema do braço que ela tinha. Muito provavelmente tenha sido recomendado a ela algum tipo de remédio, algum tipo de fisioterapia, que é natural nesses casos. E obviamente que ela seguiu o tratamento médico, mas junto com isso foi entregue todo esse auxílio espiritual, né, para complementar isso, até porque, como a gente já relatou, ela foi em busca de muitos lugares e só a medicina terrena não estava dando conta de resolver o problema dela. Então, a fluidoterapia trouxe esse conforto e permitiu que ela continue, até hoje, né, seguindo a profissão de cirurgiã dentista que ela é e que precisa, obviamente, do movimento da mão e do braço, né? Sim. Sim, eu lembro muito desse caso, até a preocupação dela, né, porque estava limitando ela e ela não ia poder trabalhar mais. Imagine, como você falou, um cirurgião dentista que depende das mãos. Né, do braço para poder trabalhar. E a exemplo desse, nós temos muitos outros casos, né, de pessoas que foram até lá, pediram auxílio, foram chamadas e que hoje estão muito melhores das condições que levaram elas Sim. até lá naquele momento, né? Pessoas que, eu me lembro, assim, resolveram problemas de infecção urinária, que é uma coisa muito recorrente, principalmente em nós mulheres, né? Que também passaram por lá, por esse atendimento e pararam de ter essa infecção com recorrência. Então, são várias as situações que a gente atendeu lá e que a gente sabe de pessoas que saíram de lá com os problemas de fato resolvidos. Agora me veio na cabeça um caso que até não era não tanto afeto a isso, mas mais ao passe até. De uma até amiga da gente, assim, que chegou a filha não estava dormindo muito bem, a criança não conseguia dormir de forma alguma. E foi dado um passe, acho que até foi na casa da pessoa. E no outro dia a pessoa me liga e diz: o que vocês fizeram com a minha filha? Aquilo me gelou. Eu digo: meu Deus, o que é? Preocupação, né? O que foi? Não, é que ela dormiu 10 horas seguidas e não quer mais parar de dormir. Dormiu tanto que a pessoa se preocupou de o que está acontecendo, né? No outro dia e voltou a dormir bem. Então tem casos assim bem emblemáticos que a gente, se parar para lembrar aqui, vai longe, né? Depois desse relato do Rafael de que através de uma fluidoterapia a gente colocou uma criança que não dormia para dormir 10 horas, terça-feira vai ter fila dobrando esquina lá no solar. Mas é que é um de tantos, né? Dois de tantos relatos. E eu pegar o gancho do Rafael rapidamente, eu tenho o caso de uma parente minha também que estava com muitas tribulações do dia a dia e ela foi lá no solar. Então, no mínimo, a fluidoterapia vai te fazer ter uma boa noite de sono, porque ela dormiu 14 horas. 14 horas. É bastante tempo. 14 horas, nem um neném não dorme 14 horas seguidas. Um adolescente, de repente, né? E ela já com 40 e poucos anos. Eu acho que o pai dela levou ela do solar carregada. Esse é um outro caso. Não é o mesmo? Esse é da sobrinha. Esse é outro. Minha sobrinha lá, nossa, a gente teve que carregar ela apagou e também dormiu umas 12 horas seguidas. Assim. Então como a gente diz no linguajar popular, aniquilou a pessoa. Então só faz bem. E assim, para as pessoas que têm talvez curiosidade de saber como acessa esse tratamento, né, e tudo mais. Tudo começa na conversa fraterna, né, que acontece lá nas terças-feiras, depois do passe ali, que a gente tem essa prática, outro dia falamos sobre isso aqui, e aí dali em diante é encaminhado para a lista e tal, e aí a gente pode então começar o atendimento caso a pessoa seja chamada. É isso aí então, meus companheiros, meus amigos. Nós vamos encerrar esse podcast, mas antes de tudo eu gostaria de convidá-los
né, para que fossem, né, ao Centro Espírita, e nós queremos dizer a você onde é que é o Centro Espírita. Fica em Lages, Santa Catarina, né, no bairro Sagrado Coração de Jesus, na rua Mário Vieira da Costa, número 234. Sempre nós esperamos terças, né? todos vocês nas terças-feiras, a partir das 20 horas. Então, estejam todos convidados. E também, né, curtam lá a nossa página, né? Curtam lá nas redes sociais, compartilhem, né, o nosso conteúdo aqui e esperamos vocês numa próxima apresentação. Muito obrigado, até mais. Obrigado e até mais. Até mais.